Boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui para o nosso ITK Comenta, véspera de Natal. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, o ITK Comenta é um quadro que nós temos aqui semanalmente, às terças-feiras, onde nós batemos um papo, respondemos algumas perguntas. Então, não tem um tema definido, né? A gente responde as perguntas que vocês enviam na caixinha de perguntas. E que bom que estamos aqui, vamos ver. Olá, boa noite, bem-vindos. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, boa noite, meninos, Boa noite, boa noite. boa noite a todos. Ver se eu consigo mudar isso aqui um pouquinho, mas não consigo não, assim é o máximo. Calma, eu vou entrar e sair de novo. Ok. Questões técnicas. Questões técnicas. Como não estamos nas nossas casas, nós vamos nos adaptando conforme é possível. Com o que Com o que temos? temos, e o que temos está suficiente. Ótimo. Conseguimos estar aqui, já está suficiente. Quem está caindo é ele? Eu acho que sim, ele pediu de novo, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Saiu. Ele caiu. Caiu. Já ele volta. Vamos ver se vai dar certo aqui. Voltou. 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 Tá escutando, Rafa? Vou começar travado aqui. Não, pra gente você tá mexendo. Você tá normal. Vai assim. Vai assim, pronto. Temos muitas perguntas? Bastante. Na noite de Natal, o povo tá animado? Uns temas um pouco pesados para a noite de Natal, mas Eita. vamos lá. O que fazer quando a sua filha está sofrendo violência doméstica? Eu imagino que aqui você esteja perguntando num contexto onde a sua filha não more mais com você, né? Onde provavelmente ela é casada e, e sofre violência doméstica nesse contexto. Porque se for dentro da sua casa, enquanto ela ainda for menor de idade, você precisa tomar as providências necessárias para proteger essa menina. Agora, num contexto onde ela está fora da sua casa, já maior de idade, responsável pelas próprias ações, se torna muito delicado, né? Porque saiu um estudo uma vez, agora eu não lembro onde eu li, que uma vítima, não necessariamente mulher, mas que uma vítima, para ela de fato ter uma atitude ao sofrer violência,
ela demorava mais ou menos entre 13 a 18 agressões. E aí esse estudo ele vinha fomentar porque muitas pessoas, na verdade, não chegavam a 13, 18 violências, porque a cada violência que acontecia novamente ficava mais grave, mais violento, e algumas chegavam no ponto de morrer. Então, é, é muito delicado o que eu vou falar aqui, mas é, ninguém faz nada com você que você não se permita. É óbvio que existem violências, por exemplo, de você amarrar uma pessoa, de você prender ou algo nesse contexto. Nesse sentido, você vai falar assim: ah, mas eu não permiti isso acontecer. Óbvio que não. Agora, aconteceu uma vez, você tem como colocar um limite. Você tem como sair deste lugar, você tem como sair desta relação. A questão é que muitas vezes o sentimento, o vínculo ou o ganho secundário que tem ainda é muito maior para a pessoa conseguir fazer este movimento de se desvincular, entende? É um assunto bem delicado da gente abordar e pesado para o dia de hoje. Mas, no seu papel de mãe, o que eu faria no seu lugar é dar todo o apoio para ela que ela precisar. Porque às vezes a escolha dela é continuar nesse casamento, né? E aí talvez você, enquanto mãe, tenha que ter e colocar em prática de fato um amor incondicional. É muito difícil a gente trazer de alguma forma uma resposta que seja genérica para essa pergunta, porque ela é bem delicada e específica, né? Talvez um bom movimento é reconhecer se no seu lugar você pode garantir que ela tem espaço para fazer aquilo que ela precisa fazer. Então, garantir, por exemplo, que se a vontade dela for ir até a justiça, até a polícia, isso é possível, isso está garantido. Né? Se a vontade dela for encerrar essa relação, que ela tenha esse respaldo, que ela tenha esse apoio para qualquer que seja o movimento. Então, talvez o melhor que você possa fazer é garantir que ela tenha um lugar de segurança para tomar qualquer que seja a decisão dela. E se ela tem consciência disso que está acontecendo e quais são as opções que ela tem. Fora isso, é muito desafiador para nós entrar nesse tipo de movimento, né? Porque às vezes a gente corre o risco de entrar numa resposta que é muito simplista, do tipo, vá até a delegacia e preste uma queixa. Na maioria das vezes, onde há uma violência doméstica, não é bem assim que a coisa acontece, porque tem uma consequência em todo esse movimento. Então, muitas vezes a própria pessoa, né, que passa por essa situação, muitas vezes não quer essa medida, não quer esse movimento, porque talvez queira construir ainda um outro movimento. Então, da minha parte, talvez este lugar de poder garantir essa segurança, esse respaldo, essa autonomia para ela tomar a decisão e fazer o caminho que ela gostaria de fazer nesse momento, né, com essa situação. Como os meninos já falaram, eu vou só reforçar o que eles já falaram e talvez algumas reflexões que você possa fazer. Nesse momento, eu acho que o mais importante é você estar disponível para o que ela escolher, para o que ela decidir, para o que é possível para ela. Porque a gente pode cair em um contexto, nós, enquanto mães, nós podemos cair em um contexto de isso não é o que é bom para minha filha, então eu vou tirar ela disso. Talvez essa não seja uma boa solução, porque você a enfraquece, como se ela não desse conta de lidar com seus próprios desafios. Então, você tem que estar disponível para apoiá-la e sustentá-la, né, emocionalmente, psicologicamente, nas escolhas dela. E talvez uma boa reflexão é assim: o que a impede de dar um passo? O que a tem impedido? Porque você fala, ela está sofrendo violência. E se ela ainda está sofrendo violência, o que a impede de dar um passo para fora disso? Ou o que impede de dar um passo em uma direção
oposta em uma direção para sair deste lugar. Qual é a referência que ela tem de casamento? O que essa menina, né, que hoje me parece ser uma mulher, nós estamos fazendo aqui uma suposição pela pergunta, né? Mas o que essa menina que hoje me parece ser uma mulher casada ou que está junto com uma pessoa, quais são os medos dela? Isso talvez você possa se conectar com ela e dar um suporte, um apoio nesse sentido. O que aprende nesse lugar? Ela tem opção de sair deste lugar? Ela sabe que ela tem um pai, uma mãe ou uma casa que ela pode recorrer, que ela pode buscar força ali. O que essa menina viu sobre o casamento? O que ela aprendeu sobre casamento? É, o que ela aprendeu sobre violência? Muitas vezes a gente se coloca em um lugar. Tem um filme que saiu agora recente e eu não lembro se ele foi baseado numa história real, é assim que acaba, né? E foi um filme que me marcou muito. Eu assisti e me marcou muito a cena final quando a vítima, né, a mulher no caso, resolve sair da casa do marido e tirar a filha dela. Então, quando o marido vem pedir, né, porque aí entra todo um caso de psicopatia, quando ele vem pedir, não, não faça isso, porque eu te amo, porque não vai se repetir, não vai acontecer de novo. E ele tá com a filhinha deles no colo e a mãe, a mulher que faz a protagonista do filme, que sofre as violências domésticas, ela fala assim: se não fizermos isso por nós, nós vamos fazer isso por ela, pela criança, sabe? Porque às vezes o nosso próprio movimento de respeito com a gente mesmo, de dignidade com a gente mesmo, de irmos em direção àquilo que é bom, que é saudável, que é respeitoso para com nós enquanto mães, só a gente ter essa postura já interfere diretamente na postura da filha, já interfere para que nossa filha faça um passo diferente. Então, o meu convite aqui seria: olhe um pouquinho e perceba se tem algo de um movimento, primeiro seu, interno seu, que possa ser feito neste sentido, de respeito, de dignidade, de você se posicionar, de você colocar-se em um lugar de respeito nas suas próprias relações. E aí, após isso, se colocar disponível para o que essa menina precisar. Porque o que que ela viveu que está impedindo de dar um passo para fora disso? O que é ainda tão importante nessa relação que as faz ficar neste lugar. Porque às vezes a gente olha, nós enquanto mãe, nós olhamos aquilo que é melhor para nós estamos fora da relação. Porque o que está acontecendo dentro de quatro paredes, naquela casa, naquele quarto, nós não sabemos de verdade, né? Então, ela está sendo leal a alguma coisa ou a alguém? Ela está sendo leal a uma história? Tudo isso precisa ser analisado. Mas se aqui eu puder deixar uma dica para você, a primeira dica é: olhe para dentro de você e perceba se tem algo de um movimento interno seu que precisa ser feito. Primeiro, um movimento interno seu, de força, de ocupar o seu próprio lugar, de ser digna de quem você é, de não se permitir qualquer tipo de violência, não física, mas todos os tipos de violência emocional, verbal, sexual, como você vem se tratando, porque a sua filha vai sempre olhar para você. Então, qual é a referência que ela está tendo? Feito isso, você se disponibiliza. Eu estou aqui. É o máximo que você pode fazer, porque me parece que você é uma pessoa adulta, né, que já está com a sua própria casa. Então, eu estou aqui para você. E você vai sustentar e apoiar a decisão dela. Tá bom? Viver em grupo é uma arte e está cada vez mais difícil. Após a pandemia, piorou. Comentem. Concordo com a primeira parte, que é uma arte e é difícil. Não concordo que após a pandemia piorou, né? Eu acho que essa é uma leitura e uma interpretação sua, e ok, talvez dentro do seu núcleo, dentro do seu contexto, essa seja a realidade pós-pandemia. Agora, o que eu sinto sim é que é, viver em sociedade
É, é difícil, sem dúvida alguma. Exige muito de todos nós. E isso é o que torna uma arte, ou se a gente quiser dar outro nome, uma habilidade muito grande para aqueles que conseguem fazer de uma forma mais leve, mais harmônica, né? A gente, agora, 2 semanas atrás, talvez, Tadashi deu um curso que chama A Arte de Negociar e Vender. Que o título, na verdade, parece que é muito voltado para venda, e na verdade, mas a venda no sentido de não só você vender um produto, né? Mas a venda de você se comunicar. É um curso que ele fala 100% sobre comunicação. E comunicação, ela é a base de todos os nossos problemas interpessoais, porque a forma que eu me relaciono num grupo é através da comunicação. Então, o grande problema é que às vezes eu falo A e o outro entende Z, né? Só que eu tenho certeza que eu falei A. E o outro tem certeza que ele entendeu Z, né? E não tem quem tá certo, quem tá errado, né? Nós temos uma série de filtros internos que a gente recebe as informações de uma outra forma. Isso não é por maldade, entende? É simplesmente a forma que eu tô captando aquela informação. Então, esse eu enxergo que é um grande primeiro desafio para se conviver em grupo. E o outro grande desafio, e eu falo, esse final de ano, muitas pessoas vivenciam isso de uma forma mais intensa, é que geralmente o outro é muito diferente da gente. Entende? Nos gostos, no jeito, na forma de ser, na forma de pensar, na forma de agir. E aí, muitas vezes, eu não consigo lidar com isso, né? Ou eu não quero lidar com isso. E em alguns contextos, em algumas situações, talvez você possa escolher não ter que lidar com isso, né? E talvez não ter que lidar com isso significa se isolar. Talvez significa não estar naquele grupo, né? Ontem, não sei quem viu, eu acho que tá até no meu stories ainda. A Carla postou um stories, a gente fez uma aula de yoga em família ontem. E estavam lá, enfim, 9 pessoas fazendo a aula, meu pai e minha mãe assistindo, tinham outros que não estavam fazendo. E aí ela postou um texto que eu não lembro exatamente as palavras agora, mas que ela falava da diferença de cada um e a escolha ainda de permanecer ali, etc. Se você for ver, eu e os meus 6 primos que estavam ali na aula, tinha um só que não estava, nem da mesma família vocês acham que a gente é. Porque é um mais diferente do que o outro. Em política, cada um pensa de uma forma. é, Jeito de ser, estilo, gosto, forma de pensar, assim, não tem nada a ver um com o outro. Porém, tava todo mundo ali, junto, fazendo a aula, enfim, de alguma forma conectados. Já tivemos muitas discussões, já tivemos muitas brigas, muitos desentendimentos. Agora, o que hoje, pelo menos do meu ponto de vista, é o que nos mantém no convívio em grupo ali da família. Porque apesar das desavenças políticas, apesar dos gostos totalmente diferentes, apesar das opiniões opostas, ainda existe de alguma forma um, um sentimento, uma conexão, talvez pela infância que a gente foi criado, onde toda essa outra parte nem tinha uma importância, uma relevância, e a gente escolhe hoje dar um grau de importância para diferenças serem menores do que o que nos conecta. E naquele período, né, eu fui embora já hoje de manhã, que a gente está aqui com a família do Bruno. Naquele período ali, por conta de final de ano de Natal, a gente escolhe de alguma forma nos relacionar. Se me perguntassem, é a pessoa que você escolheria para ser seu amigo? Talvez não, né? Talvez os amigos, é claro, por escolha, você vai procurar similares. Mas naquele contexto,
São pessoas que eu gosto, são pessoas que para mim fazem sentido estar perto, estar próximo, e aí eu preciso ceder, é óbvio. E sei que eles também precisam ceder, né? Então, cada um dos seis ali, de alguma forma, cedeu um pouco, né? Ou não colocou em pauta coisas que são importantes para cada um, evidentemente, mas para manter todo o grupo junto. E isso é o que eu percebo que muitas vezes falta para as pessoas, né? É, é o que realmente importa naquele momento, entende? O convívio em grupo vai ser difícil. Concordo com você que conviver em grupo, que viver em sociedade, por exemplo, é uma arte, é um desafio, tem os seus movimentos. Não sinto que, por exemplo, para mim, isto piorou, isto mudou depois da pandemia. Não tenho essa percepção, mas traria essa reflexão para você. O que é que mudou depois da pandemia que faz você entender ou acreditar ou sentir que o convívio está mais difícil? Ou que a situação está mais complicada, né? Isso que mudou, mudou no externo, mudou em mim. Eu mudei o meu comportamento, eu mudei a minha forma de lidar com isso. E o que é que eu quero fazer com isso, né? Porque a gente tem basicamente dois movimentos, né? É difícil conviver em sociedade, ok. Conviver em sociedade, conviver em grupo é uma arte, tudo bem. O que eu vou fazer com isso? Vou me esforçar para conviver bem, ou eu vou optar por não conviver, vou optar por conviver o mínimo possível? Qual é a escolha que eu faço em cada uma dessas situações para poder construir um movimento que é mais saudável? Né? Talvez em algumas situações a gente tenha que conviver mais, talvez em outras situações a gente tenha que conviver menos. Em algumas situações talvez a gente tenha que dar um passo à frente, em outras um passo atrás. Então, o que é que eu estou fazendo caso queira transformar esse convívio em algo mais leve, em algo mais fácil, não tão desafiador? O que é que eu estou fazendo para que isso seja diferente? Porque a gente traz a responsabilidade para a gente, senão a gente fica muito olhando para o externo nesse contexto. Né? Então, o que mudou aí dentro, depois da pandemia, que te leva a esse lugar e o que é que você quer fazer com isso? Viver em grupo é um desafio, né? É uma arte para nós, para cada um de nós, todos nós. E o que a gente tem que deixar muito claro é que isso é nosso, não é do outro. Se a gente está com uma dificuldade em relação a isso, essa dificuldade é nossa, não é porque o outro isso, porque o outro aquilo. Então, se você quer uma diquinha, quer uma receitinha, permita que o outro seja quem ele é. E o outro não é melhor nem pior do que você, porque ele é quem ele é. O problema é que a gente, cada um de nós somos criados e inseridos dentro de um contexto. Aquele contexto é o contexto certo para mim, porque é o contexto que eu estou inserida desde que eu vim ao mundo. A forma como eu fui criada, as coisas que são importantes para minha família, o que minha família acredita ou não, o que minha família valoriza ou não, o que é certo e o que é errado, o que é o bonito, o que é feio dentro da minha família. O outro tem uma outra família, uma outra pequena família, né? A casa onde o outro cresceu. Eu falo pai, mãe, irmãos. Lá naquela casa também existe o bonito e o feio, o certo e o errado, o que tem valor e o que não tem valor. É um outro contexto. O que acontece é que eu quero que o outro, que foi criado dentro de uma outra pequena família, ache bonito as mesmas coisas que eu acho, ache certo e correto as mesmas coisas que eu acho, valorize as mesmas coisas que eu valorizo. Então, isso não funciona. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Isso não significa que o do outro está errado e o meu está certo. Só significa que eu tenho uma posição e uma visão que foi criada a partir do contexto onde eu estou inserida, e o outro tem uma outra visão e uma outra posição que foi criada a partir do lugar onde ele foi inserido. Foi isso que eu escrevi ontem na foto que está nos nossos stories, do Rafael, de alguns outros sobrinhos meus, que a gente só precisa permitir que o outro seja quem ele é, sem querer modificá-lo. Então eu escolho olhar para o outro do jeito que ele é, sem julgar se ele está melhor ou pior, se ele está certo ou está errado. Por quê? Porque quem o outro é não vai determinar, não vai afetar, não vai mudar quem eu sou e aquilo que eu sou. Eu posso ser quem eu sou e conviver com o outro.
do jeitinho que ele é. Então, se eu parar com essa mania que a gente tem, porque é uma mania muito grande que a maioria das pessoas tem, de querer que o outro pense igual a mim, age igual a mim, faça igual a mim, se a gente parar com isso e permitir que o outro seja exatamente quem ele é, do jeito que ele é, eu posso viver em paz. Eu vivo em paz, o outro, eu encontro com o outro, tomo dele, tomo no sentido de eu recebo dele, eu compactuo com ele coisas que a gente possa dividir em comum, um espaço, uma aula de yoga, uma mesa de almoço, uma grande mesa de almoço, um jogo, uma atividade física, uma caminhada, e os ideais dele, os desejos dele, eu permito que seja quem são. Eu gosto de azul, ele gosta de amarelo. Qual o problema? Eu não estou certa e ele está errado, nem ele está errado, eu tô... não, não tem isso. Cada um gosta de uma cor. Então, a dica é para você conviver em qualquer contexto de grupo que seja, sua família, seu trabalho, seu clube, seu condomínio, seus vizinhos, permita que eles sejam eles e você seja você. E aí vai dar tudo certo. Muito bom. As outras perguntas são mais compridas, a gente vai extrapolar muito tempo. Vamos aproveitar esse momento para desejar para todos vocês um Feliz Natal, que seja uma noite especial dentro da sua comemoração, da forma como você gosta de comemorar, no núcleo que você estiver para comemorar. E nós nos encontramos agora, não na semana que vem, na outra, na primeira semana de janeiro. Feliz Natal e para aqueles que meditam às 20, nos vemos às 20. Beijo. Boa noite, bons encontros, boas flexibilidades no encontrar com a sua família, permitindo quem ela seja. Até o próximo, pessoal. Boas festas.